Olá, bonitos! Olá, bonitas! Tudo bem? Deus abençoe seu dia. Hoje nós vamos estudar 1 Pedro 1, 23, 24 e 25, tá bom? Então você pode pausar o vídeo um pouquinho e vamos ler a palavra do Senhor e depois é só para você procurar, né? Pausa um pouquinho para você procurar aí em 1 Pedro 1, 23, 24 e 25, tá bom? Está escrito assim, ó: pois fostes regenerados, isto é, nascido de novo, não de semente, esperma corruptível, isto é, origem mortal, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva, que dura para sempre. Versículo 24, porque toda a carne, isto é, a humanidade, é como erva, e toda a glória, isto é, toda a honra do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor, isto é, a instrução divina, o Evangelho, permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? Bem, eu estava lendo esses versículos e o Senhor falou no meu coração para eu gravar um vídeo, né? E eu vou gravar esse vídeo, estou gravando para você ver. E a primeira questão que eu quero levantar aqui para você é que Pedro ele faz uma comparação da humanidade, erva, ele compara a erva, que é o próprio homem, né? Ele compara o homem à erva. Ele compara a glória do homem como flor, a flor cai. E ele diz, a erva seca. Tudo isso no sentido de isso perece. E quando ele descreve a palavra de Deus, ele fala, a palavra de Deus permanece. Interessante que no versículo 23 ele fala assim, você foi gerado de novo pela palavra, isto é, pelo evangelho que você escutou. Então você nasceu não somente do sexo, não somente do esperma e do óvulo, mas você nasceu da semente que ela não se corrompe, como a carne se corrompe. Corromper aqui no sentido de que perece sua carne. Você vê isso, né? Que você tem uma certa idade, você vai envelhecendo. Algumas pessoas dizem assim, você está morrendo aos poucos, né? Até o dia que você ali morre. Então, Pedro está falando sobre isso. E algumas pessoas, elas não têm essa consciência e pensam muito no tesouro aqui, né? Mas o Senhor está falando conosco que perece. E depois você não leva nada daqui, certo? Então, assim, essa semente que é corruptível, você nasceu dela, claro, né, do esperma, mas também, principalmente, você nasceu da semente incorruptível. Como isso aconteceu? Você ouviu o Evangelho, ouviu a palavra do Senhor e você foi gerado novamente, gerado pela palavra, não mais pelo esperma e o óvulo, não mais por essa semente corruptível, mas gerado pela palavra de Deus. Você se lembra? De quando Deus falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo. E ele não entendeu, porque ele falou assim, nossa, será que tenho que entrar no ventre da minha mamãe, né? Será que eu tenho que nascer novamente, entrar para a barriga dela? Não. Você precisa ouvir a palavra, acreditar na palavra, e quando você acredita lá no teu coração, algo está acontecendo dentro de você, um novo ser está nascendo e nasce pela palavra. É esse fato, é isso, porque é real, é essa ocorrência que Pedro está descrevendo aqui. Então, há um novo nascimento pela palavra que permanece, ela não perece, contrário à semente corruptível, que é o esperma, juntamente ali com o óvulo. Essa semente, essa humanidade, ela é perecível e ela é comparada à erva. A glória do homem é comparada à flor. E ele coloca essas duas humanidades,
melhor dizendo, essas duas gerações, a humanidade e aquele que nasce pela palavra. Então existe uma geração que é somente carne, isto é, pessoas que somente nasceram, e existe uma geração onde de pessoas que ouviram, creram e elas foram regeneradas, isto é, geradas novamente. Então, aquele que crê na palavra, ele é gerado duas vezes, né? O que crê na palavra é gerado duas vezes, e o que acontece? Duas vezes no sentido de, eu existo não somente nesse plano físico, eu existo no plano espiritual. Então, o Senhor está trazendo para nós aqui que essa palavra pelo qual nós fomos gerados, nós vamos permanecer para sempre. Isso o que quer dizer para nós hoje? Que se você partir, isto é, morrer, essa sua humanidade perecer, que vai, existe uma outra existência. Porque você foi gerado de novo, então você vai viver para sempre. É o que Pedro está falando aqui para nós. Então faz-se necessário você nascer da palavra, faz-se necessário você nascer de novo. Como que eu vou nascer de novo? Ouça o Evangelho. Ouça a palavra de Deus, acredite nela. E quando você acredita na palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele começa a entrar em você e a fazer uma grande obra, principalmente fazendo com que você esteja ali crescendo, não somente nascer novamente, né? Nascendo da água, nascendo do Espírito e se desenvolvendo, né? Até chegar à estatura de Cristo. Então você é uma pessoa que quando você crê, você permanece para sempre, isto é, você vai morrer logicamente, essa natureza humana, né? Esse eu, essa humanidade certamente perecerá, mas porque você foi regenerado, porque você nasceu novamente da palavra. Quando você morrer, você terá uma vida eterna com Deus, porque você foi gerado pela palavra. Ok? E quem não creu nessa palavra já foi condenado. Ok? Então, os conselhos dos homens perecem, a glória do homem cai, mas a palavra de Deus permanece. Então, creia nessa palavra, meu irmão, minha irmã. Se você caiu aqui de paraquedas nesse dia de hoje, se inscreva no canal e coloque lá paz, Ziane. Eu fui muito abençoada por essa palavra, fui muito abençoado por essa palavra, e eu creio nessa palavra, eu vou viver essa palavra, isso é a minha esperança, essa é a minha esperança. Fala assim, fala no teu coração, Senhor, essa é a minha esperança, a esperança da vida eterna, a esperança que eu tenho em Ti, Jesus, né? Então creia no Senhor Jesus e você será salvo. Ande por fé e não por vista, porque Deus nos chamou para viver pela fé. Então eu espero que você tenha recebido do Senhor hoje esperança com essa palavra, porque a palavra de Deus, olha, ela permanece para sempre, tudo aqui vai acabar. Não sei se você já ouviu essa palavra, né? Essa escritura de que aquilo que se vê é perecível, mas o que não se vê é o que permanece. Então a vida eterna permanece, a palavra de Deus permanece. Então creia na palavra de Deus, seja salvo por essa palavra, seja resgatado por essa palavra, receba esperança, receba fé, receba bom ânimo, receba disposição, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida e que você tenha um dia muito abençoado hoje, né? Vamos orar juntos? Senhor, nós entregamos nossas vidas em suas mãos, dependemos de Ti, Senhor. Este homem, esta mulher, que hoje estava sem expectativa, que hoje estava sem esperança, que hoje estava, Senhor Deus, sem luz, sem direção. Que o Senhor possa abençoar este homem, que o Senhor possa abençoar esta mulher. Em nome do Senhor Jesus, nós colocamos nossas vidas em suas mãos e te agradecemos por esse privilégio de ouvir a Tua palavra, Senhor. Muito obrigada. Continue nos abençoando nesse dia de hoje. Abençoe-nos quanto à nossa saúde, abençoe-nos quanto à nossa proteção. A palavra diz para a gente pedir ao Senhor para nos livrar do mal, então nos livre do mal, nos livre de cairmos em tentação.
Ah, Senhor, que suas mãos estejam estendidas sobre nós hoje, porque o Senhor é aquele que abençoa. E a tua palavra diz que as bênçãos do Senhor não trazem dores. Sim, Senhor, suas bênçãos trazem alegria, trazem paz, boa disposição, bom ânimo. E nós contamos contigo, porque o Senhor diz: eu te ajudo, eu te esforço com a minha destra fiel. E nós queremos sim, Deus, as suas mãos estendidas sobre nós, porque nós dependemos do Senhor. Agradecemos a Ti, Pai, em nome de Jesus. E você diz? Amém! Deus abençoe sua vida, meu querido. Graça e paz.